Seja muito bem-vindo ao Pod Inspira. Esse episódio aqui tá incrível. Eu sou a Bia Brandão e aqui do meu lado temos a nossa querida Patrícia Cirilo. Oi, pessoal! Paty, o que você reservou pra gente hoje? Olha, hoje temos um episódio recheado, hein? Temos a grande Paula, dermatologista e autora também de um livro super interessante, que vocês conseguem até ver aqui essa capa linda. E vou deixar a Paula você se apresentar melhor. Bom, primeiro de tudo, bom dia, obrigada pelo convite, né? Obrigada por vocês participarem também do podcast. Meu nome é Paula Cian, sou dermatologista e escritora e recentemente radialista também com programa na Rádio Mundial. Opa! Muito bem, fala do seu programa pra gente. O meu programa ele tem o mesmo nome do canal do Instagram do YouTube, que chama Pele com Alma, né? E essa jornada começou por causa do burnout, de eu me ressignificar. E eu acho que quando você passa por uma situação dessas, onde você bate no fundo do poço e você tem que se reinventar, você começa a rever os seus valores, o que realmente é importante ou não para você. E eu achei que a dermatologia estava tomando um rumo muito, muito, muito comercial e muito, muito fútil, onde as pessoas estavam sendo objetificadas. Então, as pessoas entravam para ver uma micose de unha e saíam com uma lista de 30 mil reais de um monte de procedimento que ela nem sabia que existia e nem tinha pedido para fazer. Então, dentro do consultório, eu sempre fiz uma coisa diferente e eu comecei a me divulgar dessa forma, exatamente para mostrar que eu faço diferente. Eu adorei isso. Vamos explicar, então, para as pessoas, assim, porque a gente tem gente que conhece dos assuntos, que não conhece dos assuntos, mas, enfim, vamos explicar aqui. O dermato só faz botox? Graças a Deus, não. Quando é que eu tenho que procurar um dermato? Porque a gente espera trazer conhecimento até mesmo para quem não sabe sobre nada, né? Sim. Então, eu sempre vou pedindo para as pessoas explicarem um pouquinho. Então, o dermato eu vou quando? O que acontece? Bom, eu brinco que o dermato é medicina de superfície, mas que muita coisa se manifesta na pele, né? Então, muita coisa psicossomática, muita coisa emocional aparecendo na pele. E aí, a dermato, ela veio de doenças venéreas, né? Então, ela vinha da sífilis, ela vinha da lepra, da hanseníase. E essa tomada de câncer de pele começou depois da Segunda Guerra, com as técnicas cirúrgicas que melhoraram. E a parte de estética começou da década de 80 para cá. Então, a dermatologia tomou um glamour que não existia. E tem muita gente que escolheu a dermato só para fazer estética. E as pessoas esquecem. Então, dermatologista, você é um médico que atua muito em prevenção. Eu gosto muito da prevenção. Por quê? A cada 3 cânceres diagnosticados no Brasil, 1 é de pele. Então, tem a prevenção para você investigar todas as pintas do corpo, todas as lesões. Você faz essa prevenção de envelhecimento também. Uhum. Então, a pessoa ela não precisa fazer botox necessariamente só porque todo mundo faz. É uma forma de você prevenir o aprofundamento de rugas ao longo do tempo. Melhorar a skincare, tudo isso. E tem muita doença genética familiar. Então, por exemplo, você tem dermatite, teu filho pode ter dermatite. Então, a gente trata a família como um todo para todo mundo ficar evitando recaída e uso de corticóide desnecessário, por exemplo. Então, tá com coceira, tá com queda de cabelo, tá com acne, quer melhorar a aparência, tá com uma pinta esquisita, são bons gatilhos para ir no dermatologista. Muito bem. Paty? E hoje em dia, a gente está falando da dermato, mas vira aquela área onde fica meio sem dono. Tem um monte de profissionais de várias áreas e de várias especialidades entrando. Como é que você vê isso na prática? Eu vejo como um perigo, porque tem muita gente fazendo as coisas sem saber o que está fazendo e as consequências do que faz. Então, vídeos 2 peelings de fenol de pessoas de 27 anos que morreram para tratar a cicatriz de acne. Então, ninguém sabe que o peeling de fenol é tóxico, que ele cai na corrente sanguínea e que você pode ter uma parada cardíaca e uma insuficiência renal ali. Então, quem fez foi biomédico, não foi médico que fez. E aí as pessoas olham no Instagram antes e depois. Ah, maravilha, tem um resultado fantástico. Mas você acha que a pessoa vai colocar no Instagram quem morreu? Não vai colocar. E recentemente eu atendi uma paciente que fez uma criolipólise. Então, aquele congelamento da barriga, ela ficou 6 horas fazendo um procedimento. Imagina você ficar 6 horas tendo a sua barriga sugada e congelada. Bom, ela fez queimadura de 2º grau, bolhas no abdômen inteiro. E aí ela queda de pressão, mal-estar, vômito. Eu não sabia se tinha pego alça intestinal. Mandei para o pronto-socorro. Foi feito por um biomédico também. Então, quando você faz e você não sabe quais são as complicações, a chance de dar uma caca é gigantesca. E aí eu fico questionando o que passa na cabeça das pessoas, que, por exemplo, eu como psiquiatra,
toda vez, o que eu mais ouço no dia a dia é: eu não quero ficar dependente de remédio. As pessoas ficam cheias de questionamentos, pensam, né, até atrapalha fazer o que vai ajudá-las. Na parte de estética, ao contrário, as pessoas não pensam. Falou que é para ficar mais bonito, que é para emagrecer, tá topando. Por quê? Isso é ótimo, né? Porque eu também escuto que eles falam: o remédio vai me mudar, vai mudar quem eu sou. E na parte da estética mas o que você tomou? Um chá aqui, um negócio aqui. Eu vi no TikTok uma pomada e passei. Como é que vocês veem isso, as duas? Eu acho maravilhosa a pergunta. Olha, eu acho que tem duas coisas para a gente pensar. Primeiro, que na área das doenças mentais existe muito preconceito. Então, eu tive muito preconceito em tomar antidepressivo quando eu tive o meu burnout. E eu acho que a parte da estética é uma coisa extremamente valorizada e muito divulgada pela indústria farmacêutica também, que ganha muito dinheiro com isso. Não que com a parte medicamentosa de psicotrópicos não tenha ganho muito dinheiro na pandemia também. Mas eu acho que é muito valorizado quem se cuida e é muito cobrado. Então, chega a paciente para mim e fala assim: eu sou a única das minhas amigas que nunca fez Botox. Eu falei: você já parou para pensar que talvez você não tenha indicação? A pessoa olha assim: Então, uma coisa que eu indico: passa em consulta antes para ver o que é mais indicado para você. Não sai querendo comprar procedimento. Você faz laser? Faço, mas eu não sei se é o indicado para você. Vem para consulta. Não quero pagar consulta. Eu quero fazer, não quero saber. Já fez a faculdade do Google, já sabe o que quer. Vai, macaco, prescreve aí o que eu quero, faz o que eu quero, acabou. Uma coisa que eu fiquei muito impressionada é a questão dos implantes. As pessoas, que a gente, quando vai passar uma medicação, a gente tem que pensar em interação medicamentosa, como que as substâncias que a pessoa está dentro do corpo dela vão interagir uma com a outra. E aí você fala: o que você tem no seu implante? Não sei. Não sei, é ótimo. Sim, falou que, tem sei lá... hormônios ali. Exatamente. Ia diminuir o apetite, ia me deixar mais magra, ia, sei lá, melhorar a minha pele, e eu só falei sim. E eu coloco debaixo da pele e tá tudo bem. Nem vejo que ele tá lá, não tenho nem trabalho. Se tiver algum problema, eu vou ter que lidar meses com isso, porque ele vai ficar ali, não tem como tirar o implante, mas tá tranquilo. Quando não faz uma reação, porque o tubinho de plástico pode virar um corpo estranho e o corpo fica reagindo àquilo também, né? Então... Falando até nessas reações, até indo para as imunológicas, em relação a preenchimento. Acontece, as pessoas às vezes de repente colocam ali um preenchimento para a olheira, alguma região da face, de repente incha. Ninguém pensa nisso antes de fazer, né? Como que as pacientes reagem na hora que tem alguma intercorrência? É sempre assim, todo mundo vem atrás do milagre, só que ninguém pensa na polaridade da coisa, que tudo tem o lado bom e tem o lado ruim, e que sempre tem uma conta para pagar e que nem sempre é financeira só. Existem produtos e produtos, qualidades e qualidades, e indicação e contraindicação. E quem não é médico vai fazer um monte de procedimento, porque assim, eu acho que dentista... Eu vou entrar no assunto polêmico aqui. Gostamos pros cortes. Dentista tem uma anatomia, um conhecimento de anatomia muito grande crânio-facial. Então, a expertise cirúrgica deles de anatomia é muito boa, mas eles não conhecem essas doenças como o médico conhece. Então, se você tem uma complicação, ele não vai saber tratar igual. Então, a questão da responsabilidade médica existe, porque é um conhecimento já de base que vai te permitir fazer uma coisa de forma mais segura. Quando você coloca qualquer corpo estranho no corpo, que seja um brinco, que seja um piercing, que seja um implante hormonal, que seja um preenchedor, você pode ter reação? Você pode ter reação. Você pode ter reação à gravidez, que é um corpo estranho dentro de você. Você pode ter reação a uma pedra no rim, você pode ter uma reação a uma pedra na vesícula, que são coisas estranhas que teu corpo não deveria ter ali. Então, essa é a beleza do câncer, né? Ele sabe manipular a defesa do corpo para continuar crescendo ali como se nada tivesse acontecendo. Bicho inteligente, né? Esse é um parasita perfeito. E então você pode ter reação, sim. Eu tive, graças a Deus, pouquíssimos casos. Eu tive uma paciente que ficou inchada por mais ou menos uns 3 meses. Aí a gente controlou com diurético. Por quê? Porque para tirar o procedimento, eu teria que injetar uma outra enzima nela. E aí poderia dar mais reação inflamatória. E a outra que teve uma reação inflamatória, parecia que ela tinha apanhado de ficar roxa. Em 15 dias o produto foi totalmente reabsorvido. Caramba. E era um produto que eu já tinha usado, era um produto que eu tinha em mim. E foi um caso, assim, pontual.
Agora, como que a paciente lida? Porque é isso, não pensa... Desculpa, fiz o preâmbulo. Não, imagina. Super importante o que você falou. Mas aí eu tô pensando, a pessoa vai lá para um procedimento estético, assume que é como se fosse livro de história, né, da nossa época, casaram e ficaram felizes para sempre, então assim, vou fazer o procedimento, vou ficar linda e bela, e aí dá uma intercorrência. Como é que as pessoas lidam com isso? Depende. Quando é um paciente que vem via indicação, ele já vem confiando um pouco mais. E eu dou uma abertura, assim, fica com o meu WhatsApp, eu deixo uma data de retorno marcada, eu aviso o que pode acontecer antes de fazer, aviso de novo quando termina, você pode sentir isso, papapá, deixo as orientações por escrito. Então, normalmente, os meus pacientes, eles vêm... Eu percebo que eles estão putos, mas eles se seguram, eles vêm e tal, e eles sabem que eles vão ser atendidos. Quem costuma marcar pelo Google, pela internet, nada de preconceito, mas é uma pessoa que não me conhece ainda, que não vem por indicação, a pessoa já vem esbravejando mais. E aí é aquela coisa assim, mas você não lembra da orientação disso e daquilo? Não! Você não falou nada. A gente esquece. Eu sei. E por isso é bom tirar foto antes e depois, porque normalmente a gente esquece também do como era antes. Exatamente. E, de repente, até pensar no escrito, né? Uma coisa que a gente, às vezes, pensa em fazer, ou mesmo fazendo, talvez precise ter certos ajustes, mas fazer de uma forma que fique registrado. Sim. Agora, vamos fazer várias perguntas, vou usar ela. Vamos falar de questão da saúde mental e a nossa pele. Sim, senhora. Eu tinha uma paciente que era interessantíssimo, de verdade, que toda vez que ela passava por algum estresse, bem pontual, assim, a mão dela ficava cheia de bolinhas. E eu sabia que ela tinha passado por uma semana difícil, porque ela chegava na sessão com aquela mãozinha toda vermelhinha. E aí, isso, enfim, ela associava que usou detergente, até a gente falar, vai na dermato, a dermato falou, meu anjo, isso daí é uma questão de estresse que você tem. E aí ela ficava com a mãozinha, juro pra você, toda empoladinha, assim, ó. A palma da mão e tudozinho. Isso acontece? Isso existe? Ou é só invenção da internet? A saúde mental não tem nada a ver? Como é que é? Ou é coisa da sua cabeça? É coisa da sua cabeça. Imagina que um negócio da cabeça vai pra pele. É tudo invenção. Como é que é? Tá. Vocês lembram de Pavlov? Pavlov, cientista russo, que fez o experimento com os cachorros. Toda vez que ele tocava sininho, ganhavam comida. Depois tinha hora que tocava, ganhava. E depois, de repente, ele só tocava e não dava comida. Bom, os cachorros, a primeira manifestação deles não foi hipersalivação e não foi úlcera. Foi a partir desse estudo que eles começaram a estudar úlcera de estresse. Foram lesões de pele. Então, sim, isso existe. E dentro do budismo, a gente tem a teoria dos 7 corpos, que Platão simplificou em psique e soma, né? Então, tudo que a gente não trabalha no emocional vai influenciar no somático, no corpo. Então, tem muito. Então, a dermatologia, a gente vê tudo tem nome e sobrenome, mas nem tudo a gente consegue dizer a causa. Então, muita coisa é emocional. Tive paciente que, quando era casada, toda vez que ia para o Rio visitar a sogra, ela voltava com um quadro de urticária horroroso. Até como eu falei, filha, alergia à sogra. Você vai ter que dar um jeito nessa relação, ir para terapia mesmo, resolver isso com o teu marido, porque é só nisso e é toda vez. É batata. Pontual, né? Pontual. Psoríase é uma doença muito psicossomática. Tive uma paciente que tinha psoríase, mas da cabeça aos pés. Era um quadro gravíssimo que já era indicação. O que é psoríase? Bom. A gente fala achando que todo mundo sabe, né? Desculpa. Psoríase é uma doença inflamatória da pele, que existe um componente genético, mas não é obrigatório ser em todas as gerações, e que é vermelho, descama muito e é muito feio, chama muita atenção. Então, não é grave, mas é extremamente estigmatizante. Então, a pessoa tem muitas placas e ela fica descascando como se fosse uma vela, soltando as casquinhas. E todo mundo acha que você está com alergia, está com sarna, está com infecção. As pessoas têm meio nojo, né? E ela é uma mega manifestação de não dizer não, de estar sobrecarregada. E essa paciente era motorista das 2 filhas, motorista do marido que tinha medo de dirigir, fazia todo o serviço doméstico, trabalhava, pagava a conta em casa. E aí, uma hora eu falei para ela, então, você quer tomar remédio que vai acabar com o teu fígado? Ou você vai para terapia? Porque creme não tá te resolvendo. Você vai aprender a falar não na raça. E assim, ela voltou 2 meses depois, 80% melhor.
o marido tirou carta, as filhas iam trabalhar de ônibus, ela começou a fazer atividade física, melhorou pra caramba. Tem outras doenças que podem ser Psicossomáticas? De questão da saúde mental, que as pessoas não ligam, na verdade, né? Eu acho que as pessoas estão tão perdidas no automático de ter que sobreviver, de ter que dar conta, que elas não se olham. E, de repente, falam assim, nossa, mas há quanto tempo você tem isso? Ah, percebi ontem. Você vê que aquilo tá faz tempo, tá meses, né? As mais comuns, psoríase, caspa, é muito relacionado a estresse, especialmente em homem. Homem mais calorento, mais testosterona, mais cortisol, e calor sobe, né? Então, muito mais comum nessa parte aqui de cima. Então, descamou cabeça, descamou sobrancelha, descamou bigode chinês. Tem homem que tem no peito, muito relacionado a estresse. Acne pode dar. Então, muita espinha. Às vezes você está com um quadro. É que eu comi muito chocolate. Tá, o chocolate pode ter piorado, mas talvez não tenha sido a causa total. Algumas alergias. Tem alguns tipos de dermatite que também são relacionados a calor. Então, dermatite atópica, pele seca. E nas áreas de dobrinha, assim. Então, aqui na dobrinha do cotovelo, na dobrinha do joelho, pescoço, pálpebra, axila. Muito comum coçar. E queda de cabelo. Queda de cabelo. Só que a queda de cabelo, ela não aparece na hora. O ciclo de vida do cabelo é trimestral. Então, a cada 90 dias tem uma troca. Então, você tem um mega estresse. Dali 90 dias você vai ter a queda. Você teve um luto, você teve uma perda. Dali 90 dias vai acontecer. Então, a pessoa ela já não associa mais. Agora, a terapia, eu acho que é uma coisa mais automática, até porque a psicoterapia é uma coisa que você não precisa ter um problema, você pode fazer de forma preventiva, contínua. Agora, em que momento que tem a indicação de fazer, por exemplo, um tratamento psiquiátrico, né? Um tratamento com medicação controlada, psicotrópico, por causa de uma questão dermatológica? Quando a pessoa não consegue parar de se coçar. Então, ela tem uma dermatite atópica, ela tem um prurigo crônico, que é um monte de bolinha que aparece e você não para de se coçar. Então, você entra no automatismo de se coçar e você está ficando mais estressado com aquilo e você não consegue parar de se coçar e você acha que você nunca vai melhorar, que você nunca vai sair. Então, às vezes, para sair desse looping do desespero, o psiquiatra é muito bem-vindo, entrar com a medicação. E, assim, tirar um pouco do preconceito, né? Porque você toma um remédio que você é louco. Você toma um remédio porque naquele momento você precisa. O remédio está ali para isso. Então, se tiver um quadro assim, muito exacerbado, e você tinha comentado um pouquinho antes que, às vezes, você tenta o tratamento dermatológico e você vê que não está tendo um resultado satisfatório e aí também associar o tratamento psiquiátrico vai ajudar no resultado do tratamento dermatológico. Vai ajudar no resultado do tratamento dermatológico. Então, assim, pensa que, às vezes, o paciente ele só está olhando a superfície. Então, olha, você vai lá, você vê que tem algo mais, mas você não vai dar diagnóstico porque eu não sou da área de saúde mental, né? Então, por mais que eu entenda um pouquinho, não sou eu que vou fechar diagnóstico, nem dar tratamento. Então, eu falo, você vai se beneficiar na pele, mas eu sei que ele vai ter outros benefícios também. E uma coisa que é muito interessante lembrar, com o envelhecimento populacional, é o tratamento de demência para alguns pacientes que entram no automatismo de Parkinson, especialmente, de Alzheimer, perdão, e ficam se coçando e ficam se cutucando e que às vezes precisam de medicamento para dar uma regularizada nos neurotransmissores para não se machucarem tanto. E aí, você falando, eu até pensei, porque o transtorno psiquiátrico é muito comum cursar com insônia. E a insônia é prejudicial para uma série de coisas. E acredito que também para a pele. Olheira é fato. É instantâneo. Então, como é que fica esse ciclo, por exemplo, né, de uma má qualidade de sono, porque às vezes você dorme a quantidade de horas necessárias, mas a qualidade não é boa, você não acorda descansado, ou você tem uma dificuldade de pegar no sono, acorda no meio da noite, acorda mais cedo. Isso impacta também na parte dermatológica? Impacta muito, né? Porque a hora que o corpo se regenera é à noite. A hora que você se refaz é à noite. E por que a gente dorme? Para a saúde mental, para refazer o corpo, para não ficar louco também, para trabalhar o inconsciente, né? Tem milhões de benefícios. E você não secreta uma série de hormônios e substâncias que vão te trazer essa reparação toda celular. Então, para quem está preocupado com a aparência, você vai envelhecer antes da hora? Vai. Para quem está preocupado com acordar
e produtivo, você precisa estar descansado, com o cérebro descansado, com o corpo descansado para ser produtivo. Então, o dorme-acorda é péssimo, o demorar muito para dormir também não é legal. Acordou cansado, e às vezes é uma sensação que você tomou uma surra, né? Então, gente, dormiu mal é sinal de que precisa procurar uma ajuda aí. Então fica a dica, se você está investindo em ácido, em Botox, tratamento, exatamente, o tratamento que for também para melhorar colágeno, uma série de coisas, se não dormir bem, vai estar também, de certa forma, jogando parte do seu dinheiro fora. Sim. O teu recurso está sendo mal alocado e pouco utilizado. Paula, eu estou muito curiosa para falar do seu livro, que eu achei a capa linda. Eu tô aqui, um burnout para chamar de seu. Eu acho que a Paty fez uma palestra, não foi, Paty? Foi. Então eu queria chamar as duas aí para falar sobre isso. Conta do seu livro pra gente, por favor. O livro foi uma ferramenta terapêutica para mim. Eu tive um ataque de pânico. E aí eu percebi que eu estava num estresse tão absurdo, eu já não dormia, fazia tempo. O sono que a gente tá falando. Eu não lembrava como mexia no micro-ondas, onde estavam as coisas dentro da minha casa. Eu não lembrava quantas vezes eu tinha lavado o cabelo no banho, então eu desenvolvi uma dermatite tanto que eu esfregava o couro cabeludo. Como é que foi o ataque do pânico que você teve? Descreve pra gente, até para as pessoas poderem se identificar e poderem entender. O fato de ser médica, eu sempre trabalhei sozinha. E aí, nos últimos 4 anos antes do burnout, eu estava numa operadora de saúde fazendo gestão de projetos. Então, era a otimização do recurso, que, na verdade, era vamos economizar dinheiro para a empresa. Tá? E aí, a cultura da empresa era uma cultura muito abusiva, onde era eu te espremo, eu te espremo, eu te espremo, e vocês são sempre incompetentes, e gritar na frente de todo mundo, e humilhação e tal. E aí, só de pensar em ouvir a voz da minha chefe, isso era um domingo de manhã. No dia seguinte, eu surtei. Eu chorava que eu não conseguia parar. E assim, por ser médica, eu sabia que eu estava tendo um ataque de pânico e eu não ia morrer. E eu sabia que era estresse, mas era desesperador, porque era um cansaço físico, eu não conseguia ficar sentada. Eu queria ficar sentada e deitada, mas eu não conseguia pelo desespero. Então, eu ficava andando pela casa e chorando. Exausta. Aí, uma hora eu parava, chorava, sentava, aí eu voltava a chorar andando. Desesperador. Nossa. E aí eu vi que tinha algo muito, muito, muito errado e que eu precisava de ajuda. E aí você vai no contato, né? O médico do trabalho, que conhece uma psiquiatra que morava longe, mas que era todo mundo amigo, ninguém podia me atender, que indica alguém, que indica... Na segunda-feira de manhã eu passei por consulta e comecei a tomar o remédio e fui afastada do trabalho. Mas vamos lá, isso daí foi um pico, não começou aí, né, Paty? Exatamente. Não. Eu acho que o primeiro sinal foi insônia. Eu estava dormindo muito mal. Você consegue estimar quanto tempo antes? Pelo menos uns 6 meses. Então, isso é a grande questão, seja do burnout ou às vezes um episódio depressivo, ou qualquer coisa aí nessa área, são meses de evolução, né? E muitas vezes demora um tempo até identificar, demora um tempo até aceitar. E às vezes mesmo sabendo aí daqui a pouco vai procrastinando para procurar um tratamento. Como é que foi esse processo contigo? Eu acho que além da insônia, uma coisa que eu lembrei agora, eu chorava na frente do computador. Só que isso foi em 2020, então foi na pandemia. É pandemia, porque tá isolado, porque tá fechado. E na época eu tava num relacionamento horroroso. Estava casada há muito tempo, sendo super maltratada dentro de casa também. Então, você começa, não é isso, é aquilo. Você começa a racionalizar, né? Você começa a achar desculpas para achar que você está sendo fraca, fresca e não sabe se adaptar. E eu fui muito criada para dar conta das coisas. Me traga soluções, não me traga problemas. Seja perfeita. Então, resolva. Seja produtiva, né? Então, seja um cavalo. Não quebre. Nunca, porque nós contamos com você. Então, chorar devia ser horrível para você. Porque tem que ser chorar forte. Chorar era difícil. Porque aí vem a culpa e a vergonha de chorar. Como eu tô chorando, que absurdo. Que coisa fraca, né? Então, insônia, esse chorar na frente do computador. E assim, você tá chorando, mas você tá pensando assim, não, eu tenho que continuar trabalhando. Que coisa louca, gente. Para e vai chorar. Abraça isso, né? Não, vai lá, negação. Aí, memória. Memória foi pro saco logo em seguida também. Não lembrava nada. Do tipo, preciso fazer tal coisa, de repente eu estava no meio da sala. O que eu vim buscar mesmo? O que eu vim fazer aqui?
Aí volta pro lugar. Nossa, era tal coisa. Então, tudo eu tinha que anotar. Aí eu já estava no ponto de anotar tudo na mão. Porque colocar lembrete no celular, aquilo tocava, eu estava no meio da produção, eu desligava o lembrete e eu esquecia. Então, não é déficit de atenção sempre, né, Paty? Exatamente. Assim, você tinha TDAH? Não que eu saiba. Não, tô falando isso porque as pessoas têm esses Sim. sintomas Sim. e elas acreditam que elas estão com déficit de atenção. Eu falo, você não está. Ele não aparece assim. Assim, está com um déficit de atenção, mas não é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você está com déficit de atenção em consequência, Exatamente. de repente, de insônia, de uma alteração, né, do humor, aí uma depressão, ou de ansiedade, de estresse. E aí você tem que tratar a causa, porque se você não identifica a causa correta, você não faz o tratamento adequado. Exatamente. É porque eu tô falando do TDAH porque tá bem alta hoje, né? Você sabe, né? Você sabe melhor do que você sabe melhor do que eu. E tá bem alta. E aí, às vezes, as pessoas confundem esses sintomas com isso. E não, às vezes você pode ter outras coisas. Sim. E a questão de você perder a memória, não conseguir se concentrar, não lembrar o que você vai fazer no meio da sala, não necessariamente você tá ali com uma questão de atenção e memória somente porque veio porque eu tenho que tomar ali uma coisa para TDAH. Não, você pode estar com burnout. Você pode estar com outras questões, então não tem como se diagnosticar sozinho. Eu acho que uma pausa que vale aqui falar, que o déficit de sono, né? Essa insônia crônica leva a isso. Mulheres na menopausa que dormem mal têm muito, muito problema de memória. E aí fica assim, é só o hormônio? Não, a deficiência de sono provoca isso também. E aí você não sabia o que você estava fazendo, você foi afastada do trabalho. Como é que a empresa tão legal aceitou isso, né? Aí eu comecei com sintomas dermatológicos. A acne super inflamatória, mas umas lesões císticas, assim, dolorosas no rosto que eu nunca tive. Queda de cabelo, caspa. Eu suava de escorrer, de pingar da axila, que é muito manifestação de ansiedade, que a medicina chinesa explica muito bem, porque o meridiano do coração passa por aqui e vem até a mão. Por isso que tem pessoas que a mão fica super suadinha, né? Por isso que a dor do infarto pela medicina chinesa anda pelo braço. A medicina ocidental não sabe explicar. Super interessante, né? E aí, quando eu surtei, eu fui procurar e o médico do trabalho falou assim para mim, olha, eu acho bom você ir para terapia. Eu já estava em terapia, tá? Mas eu escutava da minha terapeuta que eu tinha que ajudar a minha chefe, porque ela estava com problemas, coitada. Ué, o que aconteceu aí nesse caminho? Não sei, mas eu tenho um karma do caramba pra alguém botar uma mulher desse no meu caminho. E eu ouvi exatamente a mesma coisa que eu ouvia dentro da minha casa a vida toda. Vamos lá, resolve isso. Não é assim, você tem que ajudar os outros. A gente precisa falar disso também, né, Paty? De como, às vezes, a psicoterapia mal direcionada pode piorar o quadro. Você quer falar? Eu não vou falar porque meus amigos vão ficar bravos. Não, acho que assim, qualquer área você tem a pirâmide, né? Desde os profissionais que se destacam mais até aquelas pessoas que, infelizmente, não usam bem a técnica. Isso sempre vai acontecer. É por isso que eu acho que a questão da indicação, o famoso boca a boca, é super importante. E de você ter um boca a boca de alguém que conheceu a pessoa na prática, né? Porque hoje em dia está indo muito no Google, as pessoas vão muito pelo currículo que está ali, ou algum vídeo, alguma coisa, só que ali a gente não sabe o que é verdade. Tem muita coisa que pode ser criada, pode ser aumentada, mas está se tornando a verdade. As pessoas vão buscar informação no Instagram, no TikTok, né? Exatamente. E aí essa pessoa que você estava te incentivou a produzir mais. A produzir mais, que eu tinha que ajudar minha chefe, eu tinha que orientar meus pais que estavam no lugar infantil, eu tinha que ajudar o meu irmão que estava numa situação tal, eu tinha que cuidar do meu ex-marido que estava deprimido, e eu ali fazendo terapia para todo mundo, e a única pessoa que estava procurando ajuda de todo o grupo e que queria ser ajudada e acolhida, não estava sendo, que era eu. Gente, eu tô chocada. E aí o médico do trabalho falou pra você ir lá, você foi lá? Que eu precisava fazer terapia, porque dificilmente a empresa iria mudar. Aí eu fui na segurança do trabalho, engenharia de segurança do trabalho. Eu falei, olha, o mecanismo como está sendo usado, aqui o Microsoft Teams e a questão do WhatsApp, não sei o quê, a ferramenta não está sendo usada de uma forma bacana, está sendo usada para assédio moral, papapá. Aí tinha um canal de denúncia, uma ouvidoria, que era só em inglês. E você não podia mandar nada por escrito.
Então, eu fiquei totalmente desamparada nessa questão da empresa. Eu só fui ficar sabendo depois que eu pedi demissão que tinha um canal de atendimento psicológico para os funcionários. Gente. Então, nem chefe, nem ninguém orientou. Ninguém sabia. E isso é uma questão gravíssima, assim. As empresas, muitas vezes, não têm recursos, às vezes têm e as pessoas nem conhecem, nem sabem que eles existem. E, às vezes, a qualidade também não é boa. Existem já vários dados, né, na literatura mostrando que a visão dos funcionários sobre essas ações preventivas, ações para burnout, uma série de coisas, elas, na prática, não são percebidas como tendo uma efetividade. E o mundo, pelo menos, está acordado para isso, está tendo um foco para isso atualmente. Tem muita gente olhando. E eu acho que é importante a gente colocar essas situações. Eu também já tive situação nesse campo aí, trabalhando em empresa. E você falou de uma coisa que é importantíssima, que é o assédio moral. Isso é uma coisa que, de forma geral, as pessoas não sabem lidar. Você leva para o RH, você leva para os lugares que seriam... E aí fica todo mundo acuado, as pessoas têm medo, e aquela coisa assim, congela, fica com medo, congela, ninguém faz nada. Porque o burnout ele não precisa ser ligado a uma situação de assédio, né? Isso é um extra. Uhum. Mas aí, falando do seu processo, assim, você falou que uns 6 meses antes você tinha começado com insônia e isso foi progredindo de uma forma que num dia você chegou numa crise de ansiedade, onde você não conseguiu ir para o trabalho, precisou de um atendimento de urgência e entrou de licença. Hoje em dia, olhando para trás, como é que você enxerga todo esse processo dessa evolução e de como, se tivesse feito uma intervenção antes, o impacto poderia ter sido menor? O setor onde eu trabalhava era um setor de médicos. E aí é impressionante ver a ignorância do médico sobre doença mental. Isso é triste, mas é verdade. E aí a gente se conversava e estava todo mundo com insônia e todo mundo trabalhando, chorando na frente do computador e todo mundo usando a pandemia como desculpa. Uhum. Então, às vezes a gente precisa ter a coragem de aceitar o que está acontecendo, como está acontecendo e parar de achar desculpa. Você tendo conhecimento ou não. E eu não fui atrás de ninguém na empresa para saber, eu não conversei com ninguém do RH, mas também não dá para só me culpar. Eu acho que... Eu não sei dizer. Hoje eu olho para trás e com o hábito de me flagelar a vida toda, né? Essa coisa de ter que produzir. Mas é verdade. De achar que o burnout ele foi uma soma de fatores. Então, o assédio foi a cereja do bolo. Mas foi uma vida de trabalhe mais, seja mais produtiva, mostre valor, porque a gente não gosta de você pelo que você é, mas sim pelo que você faz. Então, eu fui a vida inteira me colocando nesse lugar. Então, hoje, olhando para trás, eu deveria ter falado, dane-se, vai se catar, vai ficar mandando mensagem 10 horas da noite para sua avó, minha filha. Não vou trabalhar de fim de semana, não vou trabalhar de feriado. Mas eu estava num lugar onde eu me colocava nisso. Então, o mecanismo da empresa era fazer isso. Uma vez eu procurei o RH anos antes e eu falei do assédio moral, das coisas que estavam acontecendo, das pessoas que estavam surtando no departamento. E a chefe do RH me disse que era para eu entender, porque a chefia também estava passando por pressão. É uma resposta clássica do RH, posso te dizer. Isso me lembra muito que você já trabalhou em RH. Gente, eu há muito tempo atrás, vocês lembram que existia a MTV? Tinha um comercial que era uma bola vermelha que simbolizava a raiva e que aí um ia jogando pro outro. E isso é muito bom, porque é o que acontece, isso, né? Assim, ó, você vai passando pra camada mais baixa até Brincando que vai estourar em quente, alguém. né? Exatamente. Até que estoure em alguém que a pessoa vai se dar mal por causa daquilo, porque ela não tem mais pra quem passar aquela bola. Exato. E no caso, ficou com você a batata quente? A batata quente ficou comigo. Outras pessoas já tinham surtado, mas elas estavam tomando remédio. E 2 pessoas, olha a pequena coincidência, 2 pessoas no mesmo departamento tiveram AVCs hemorrágicos. Nossa. Eu já ouvi isso daí também. Eu já ouvi.
Mas como é que foi a sua... Agora a parte que você sai ali do limbo, vamos para essa... Dar esperança para as pessoas que estão passando por isso. Que vai ser o próximo livro, vai ser o pós-burnout. Já queremos saber, já. Tá em produção. Vamos Tá em embora. produção. Você foi até o fundo do poço. Como é que é lá? O fundo do poço e a volta do fundo do poço? O fundo do poço foi muito solitário. Porque como eu vim de um lugar onde eu só era cobrada, então, assim, a família foi inexistente. Uma das pessoas da família basicamente defecava na minha cabeça, falando que eu era uma incompetente, que eu não sabia trabalhar, que eu estava sentada numa galinha dos ovos de ouro e não sabia monetizar, que eu era fraca. Uma outra pessoa inexistente, mas assim, se tivesse morrido, se tivesse vivo, não teria feito a mínima diferença, nem aparecia na minha vida. Ninguém foi na minha casa, tá? Ninguém foi na minha casa me ver. Não. E uma outra pessoa só me mandava vídeos de como superar a crise. Eu tô rindo com respeito, tá bom? Sim. Não, mas é desesperador mesmo, tá? Aí a pessoa com quem eu estava casada ficava me cobrando que horas eu ia fazer almoço, porque eu era uma egoísta que sabia que ele precisava comer cedo e se eu não ia fazer comida para ele. Afinal de contas, você tá em casa sem fazer nada. Afinal de contas, eu estava ali para ele, não é verdade? Afinal de contas, por você ser mulher, a responsabilidade das tarefas da casa são suas. Porque eu já tinha ouvido que mulher já nascia com jeito para fazer as coisas. E aí, eu falei, cara, o problema é comigo. Todo mundo em volta tá nem aí pra mim, sou eu que tenho que mudar. Mas então você teve consciência de que você tinha que agir diferente e não que você era um problema? Não. Essa coisa de ser um problema, isso é uma coisa que vem há 46 anos em mim. E aí, é óbvio que eu ainda me pratico o autoflagelo, tá? Vou falar que eu me livrei totalmente, mas hoje em dia, quando alguém joga pra cima de mim, eu falo, opa, não é comigo não. Isso aí é teu, campeão. Isso aí você segura a tua onda e se vira. Se eu me trato, você se trata também. Deixa o meu saco. Mas fica aquela coisa de assim, por que quem tá ao meu redor não surtou como eu surtei? E, na verdade, tinha gente surtando e tomando remédio, mas não estava olhando de frente para a situação. Então, estava só maquiando e anestesiando o sintoma. Então, deixa eu pontuar, porque isso é muito importante. E várias vezes eu tenho que falar isso para o paciente. Falo, olha só, enquanto você não mudar a sua realidade, a gente nunca vai ter um resultado satisfatório por um longo prazo com tratamento. Se você tem aqueles fatores estressores, né, de relações, seja trabalho, casa, você tem que resolver aquilo. Senão, a medicação uma hora vai falhar, você vai ficar associando medicação, subindo dose, trocando, mas nunca vai dar jeito. É verdade. A psiquiatra ficou pé da vida comigo quando eu pedi demissão do trabalho, porque assim, eu surtei faz 4 anos. Começo de setembro, aí em 2 meses eu pedi demissão, mais 1 mês eu saí de casa. Catei meus gatos, uma mochila de roupa e me mandei. Olha, eu tenho que dizer que eu fiquei orgulhosa desse processo muito rápido. Verdade, porque as pessoas tentam maquiar. Ai, não, porque eu devia tentar mais na empresa, porque eu devia tentar mais no relacionamento, porque eu devia ter... Esse devia, e vai por água abaixo a saúde mental. Parabéns pela coragem, de verdade. Assim, eu já estava sozinha. Eu já tinha me virado sozinha a vida inteira. Eu só estava carregando peso morto. Então, eu falei... Os gatos não, os gatos não. Gato, gente, uma coisa mais linda. 2 presentes de Deus. E aí, o escrever o livro foi isso. Foi falar assim, cara, por que eu tive isso? Por que eu não vejo isso em todo mundo? Porque estava todo mundo embaixo do mesmo guarda-chuva. E aí, a minha proposta do livro é mostrar que o burnout, por mais que seja um termo cunhado para o trabalho, oficialmente, é uma construção de vida. Então, eu me colocava submissa, subserviente, querendo agradar aos outros, em todas as esferas da minha vida. E o livro, quem quer fofoca, compra o livro e não caras, porque tem parente meu que não fala comigo porque eu falo do processo de criação. Esse livro agora, Patrícia, que eu quero ver. Vamos ler aqui. Pera aí que eu quero folhear esse livro. Tem santo que eu não dou nome, é claro. Mas ali eu falo dos abusos ao longo da vida. E a gente vai se adaptando para sobreviver. E a minha personagem para me adaptar foi a personagem produtiva. Foi o cavalo da revolução dos bichos. Hoje eu trabalhei muito, amanhã trabalharei mais. E no outro dia trabalharei mais até morrer de exaustão. Pelo amor de Deus, não. Quantos anos de vida eu perdi nesse estresse todo, carregando peso que não era meu?
Quando essa decisão de pedir demissão, vamos deixar aqui, porque às vezes as pessoas acham que é muito difícil essa decisão, justamente porque elas têm um histórico, pelo menos as pessoas que eu atendi, têm esse histórico realmente de ser, eu falo que eles são um projeto de sucesso, né? Vocês já devem ter visto. E pessoas que são produzidas para um projeto de sucesso, elas acham que pedir demissão, sair de casa é um fracasso, que elas fracassaram. Isso passou na sua cabeça também? Todos os dias, a cada minuto, inclusive com o divórcio. Eu não fiz dar certo. Eu não consegui. A culpa é minha. E não só a questão do fracasso, mas a questão de... Eu tinha 2 rendas. Eu tinha o consultório e tinha o trabalho. Eu nunca parei o consultório. Então, obviamente, eu estava trabalhando 3 turnos e aos sábados. Porque eu tinha alguém na minha casa que declarou que não queria mais trabalhar também durante a pandemia. Tem essa cerejinha. Tem a cereja. Olha, vou te falar que era desse tamanho. E aí... Eu tinha a possibilidade financeira de ligar um dane-se para o trabalho e saber que se eu continuasse ali, eu só pioraria a minha doença, que eu precisava me tratar. E, obviamente, eu me afastei por um tempo do consultório também. Mas tem gente que é muro de arrimo da família. Esse projeto de sucesso, você carrega quantas gerações nas tuas costas. E, às vezes, a pessoa se sente na obrigação de continuar provendo todo mundo e ela não vê a opção dela se demitir. Exatamente. Então, sair da zona de conforto dá muito medo. Então, as mesmo pessoas... que seja zona de conforto desconfortável. Né? Exatamente. Mas, pelo menos, é um desconforto conhecido. Você tem alguma familiaridade naquela situação. Eu falo que é uma piscininha de conteúdo fecal, que a gente já conhece. Sim. Tá ruim, tá fedido, mas eu já sei qual que é. O desconhecido assusta muito. Então, as pessoas, às vezes, elas preferem prolongar o sofrimento, porque é um sofrimento que você está habituado, do que ir para uma situação nova. Concordo. E aí? Assustador. Assustador. Mas o interessante, vamos dar esperança, que é assim, o processo começa. Então, você vai limpando, aí você melhora, aí depois vem mais conteúdo para você limpar. Então, entender que é cíclico. Né? Que a gente não se cura numa vida. Então, para quem não acredita em reencarnação, acho bom começar a acreditar. E quando a gente repete ciclo, a gente se flagela de novo. Mas aí já para entender que não é tudo assim, né? Que a gente vai subindo e cada queda você está um pouco acima daquela primeira queda, né? É igual ação, assim, teoricamente, né? Mas você vai tendo oscilações, mas no fim o resultado é positivo. Sim, porque não é uma linha reta, né? Ou você vai assim, ou você vai oscilando, mas as oscilações têm... A balança tende a pender cada vez menos. E hoje em dia, assim, você olhando, assim, você fala assim, nossa, que bom que eu tomei essas decisões, estou melhor agora ou não? Como que você avalia? O burnout foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi a melhor coisa. Foi horrível, mas foi a melhor coisa. Porque se isso não tivesse acontecido, se o corpo não tivesse sido desligado... Porque, assim, as emoções vieram de uma forma que falaram assim, acabou a palhaçada, eu estou desligando o corpo da tomada. Acabou. Você só está fazendo burrada, minha filha. Recomeça. Dá uma resetada aí e vai. Foi horrível a sensação de fracasso, de ser improdutiva, de ser incapaz, de tudo, né? Mas eu tive a oportunidade de recomeçar. Então não dava mais para remendar a vida como eu estava remendando. Eu tive que demolir para começar a reconstruir. Hoje eu tenho orgulho do que eu passei e do que eu vivi. Eu tenho orgulho da pessoa que eu estou me tornando, porque eu sei que isso é um processo diário, todo dia, e que é um trabalho, é um esforço. Mas pode ser mais leve, pode ser melhor. E pode ser por mim, não pelo outro. Sempre por você, sempre por você. Então, também está sendo um aprendizado de se priorizar e não priorizar os outros, e de colocar limites e dizer não sem se sentir culpada. Me respeitar. Sexta-feira eu saí para tomar um chopp com uma amiga, e aí ela falando assim, não, você vai fazer uma carta para o universo, porque eu fiz uma carta e veio um marido maravilhoso, vamos escrever sua carta junto. Eu falei, bom, você está escrevendo a carta junto, começa por aí que a carta não é só minha. Então isso já não vai funcionar. Posso ouvir tua história, mas a carta não é só minha. E aí,
a primeira coisa que eu coloquei ali, que eu queria no relacionamento, era respeito. Porque não foi uma coisa que eu vivenciei ao longo da vida. Então, para mim, isso é amor, porque não foi uma forma de amor que eu vivi. Só que logo em seguida eu coloquei assim uma barra. O que eu quero dele, o que eu quero da Paula, eu me respeitar. Exatamente, limites, limitinhos. Que aí, isso que você falou é super importante, sim. Você não pode querer do outro, ou né, externamente, se nem você faz. Vai ser quase impossível você ser respeitado pelos outros se você não se respeita. Exatamente. A gente está chegando aqui perto do nosso final. Passa rápido, você viu? Falei até, né? Não, a gente vai marcar um almoço nosso pra gente conversar, que eu quero saber quem são os parentes. Não, e eu já tô pensando assim, tem tanta coisa que ela tá no segundo livro, mas já dá o terceiro, quarto, quinto. Exatamente. Vou deixar a Paty fazer a última pergunta para aquele corte bem bonito. Paty. Na verdade, o que eu tô pensando aqui que eu acho importante de deixar pontuado, assim, você trouxe várias questões importantes que são o que já vem do pré, tanto de uma cultura individual, uma cultura familiar, os valores da pessoa, características de personalidade, como que tudo isso vai construindo já um palco para um futuro burnout. Aí o sistema, o ambiente da empresa, essa cultura também organizacional, onde todo mundo fica achando que tem que dar conta e aí ninguém mostra as suas vulnerabilidades e está todo mundo sofrendo sozinho e todo mundo passando pela mesma situação. Então, acho que mesmo no mundo corporativo é importante também as pessoas colocarem os limites para impedir que você faça hora extra sem ser remunerada e de uma forma recorrente, porque uma coisa é ali, num período, de repente, da empresa, tem um projeto, um momento específico que você tem que dar um gás e todo mundo sabe. Mas isso sem limite e também sem ser combinado, sem retorno, é um problema crônico. E aí, essa questão também da gente se priorizar e entender também que realmente, assim, quando falam a empresa é assim, a gente realmente não vai mudar uma cultura de uma empresa. Então, às vezes, se os nossos valores não se encaixam com um daquele lugar, a gente tem que procurar um lugar, uma realidade onde se encaixe, né? Aquela chave fechadura, tem que encaixar. Pelo que você está me falando também, eu acho que você começou com um burnout, mas você acabou evoluindo para um episódio depressivo. Sim. E aí, voltando até numa questão que eu já perguntei, você acha que se você tivesse feito uma intervenção antes, teria tido menos impacto? Ou que, na verdade, foi necessário você chegar no que você falou de desligar, porque o corpo estava mostrando que não estava aguentando e você estava forçando a barra. Então, assim, foi necessário esse momento do fundo do poço para você realizar tudo. Eu acho que eu não teria tido consciência antes. Eu acho que eu teria negado e eu acho que eu teria racionalizado tudo. O que isso quer dizer? Eu teria arranjado muitas desculpas e sempre me flagelado, mas não, sou eu que não estou aguentando, sou eu que é frescura. E hoje eu entendo muito o ditado. Semear é opcional, a colheita é obrigatório. O aprender a falar não é ligar um dane-se para tudo. Mas a partir do momento que você sente isso incomodando, aí você vai usar a mente para entender o porquê que está te incomodando, mas você tem que passar pela aceitação do incômodo. Não rejeitar o incômodo. Se a gente tem duas ferramentas, o emocional e o racional, é para usar junto. Não é para o racional mandar o emocional calar a boca toda a vida, que foi o que eu fiz. Bia, não sei se você já devia ter pensado aí na sua última pergunta, mas essa questão que ela falou do incômodo, toda vez que a gente se sente incomodado ou irritado com alguma coisa, a gente tem que entender o que está acontecendo para justamente depois poder arranjar uma solução. Exatamente. Eu falo uma coisa para os meus pacientes que o seu inconsciente vai bater a porta. Ele vai dar um toquinho suave, ele vai dar 2 toquinhos, ele vai dar 3 toquinhos. Se você não ouvir, ele vai derrubar a sua porta e não vai ser bom. Então, eu acho que a gente também saber, todas as vezes, que tem esses pequenos sinais
E aí, às vezes, a gente tá tão pra fora que não vê, de verdade, o pra dentro. E é umas coisinhas simples, como a dermatite que você falou, a insônia, a falta de apetite, a alteração de humor. Por que esse trânsito tá me irritando de um jeito que não me irritava? A gente é tão treinado pra ver de fora que a gente não percebe de dentro. E a nossa porta derrubada não é uma experiência que a gente gosta. Mas muitas vezes a gente vai ter que ter uma porta derrubada. E eu falo pra eles, olhem as batidas antes de derrubar a sua porta. Porque uma porta derrubada, para reconstruir, você vai ter mais trabalho. Gostaram? Muito bom. Lindo. Então, eu explico da porta aqui. E ela até mostra a porta do consultório. Eu falei, se eu derrubar essa porta aí, você vai ter trabalho. Quer deixar aonde eu te encontro? Vou passar em consulta com você. Vamos, Paty, passar com ela? Já tô aqui. Onde é que eu te acho? Onde é que eu te encontro? Passar consulta, comprar seu livro. Amamos você aqui. Eu amei ela. Também. Obrigada pelo convite. Eu também adorei. Vocês conduzem muito bem. Muito obrigada. O livro tem na Amazon. Tem um link no meu Instagram, que é Pele com Alma. O canal do YouTube Pele com Alma também. O consultório fica próximo ao Metrô Paraíso, aqui em São Paulo. E aí tem o WhatsApp para agendamento, 11 98968 2841. Obrigada. Eu vou colocar aqui embaixo, prometo, pessoal. Paty, essa psiquiatra maravilhosa, sensível, que não faz consulta de 10 minutos. Pelo contrário. Pelo contrário, na Paty são 2 horas. Onde é que eu te acho? Patrícia Cirilo, se jogar no Google, acha meu site. No Instagram, @DRA de doutora, Patrícia Cirilo, Cirilo com C e 2 L's. Você faz online, presencial? Sim, presencial em São Paulo e teleconsulta. Muito bem. E eu sou Bia Brandão, sou psicóloga clínica. Se você quiser me achar, puxão de orelha. Todo mundo ri, eu sabia que ela ia rir. Adorei. Puxão de orelha. Você pode achar aí nas mídias. Esse foi nosso episódio. Paula, tá convidada de novo, Paty? Claro. Obrigada, é um prazer voltar. Obrigada, pessoal. Até mais.